Era a minha próxima pergunta, né? E aí nós vemos a sua sintonia. A próxima pergunta é essa, Divaldo. O que acontece? Qual é a consequência para aquele espírito que foi abortado? Muitas vezes, como já estava o seu perispírito vinculado ao corpo em formação, é expulso o corpo e ficam as fixações perispirituais na vida intrauterina da mulher, o que pode provocar futuros cânceres de colo de útero, porque o ódio desses seres que tiveram a vida cerceada transforma-se numa alucinação e descarregam as ondas da cólera no organismo fragilizado da mulher, que as assimila e começam a gerar processos perturbadores na organização fisiológica. Outras vezes, eles as seguem até aguardar o momento em que tem qualquer problemática e nessa perturbação levam aos transtornos graves da depressão. Outras vezes, da esquizofrenia aparente, sendo transtornos de natureza mediúnica, transtornos obsessivos. Eu compreendo perfeitamente isto, porque eu sou o 13º filho de uma família modesta. Meu irmão, 5 anos depois que nasceu, era o último filho. Quando minha mãe, já nos primeiros sintomas da menopausa, sentiu a presença de algo estranho e foi ao médico. E o médico disse-lhe que era uma gravidez depauperada. Depois de 12 partos e 3 abortos espontâneos, o médico disse: Dona Ana, vamos abortar. A senhora já realizou a sua missão longamente. Ela disse: não, eu não aborto meu filho. Mas, Dona Ana, ele vai lhe matar. A senhora não tem resistência, estava debilitada. Nossa família tinha muitas dificuldades econômicas. E ela disse: morrer dando vida para mim é uma honra. Então não me abortou. Eu tenho por esta mulher um culto de gratidão incomparável. 81 anos de vida física ela me permitiu, correndo o risco de dar a sua própria vida. Então, é fascinante ver como nós deveremos preservar a vida. E que amor. Então me pergunto, se ela me tivesse abortado, será que eu a amaria? Não seria dominado, talvez, por sentimentos negativos, por mágoas, rancores, e até mesmo pelo ódio, por sentir perdida esta chance que a divindade me desenhava? Então, aqueles que não têm uma evolução psicológica odeiam e geram obsessões das mais lamentáveis. Divaldo, e a responsabilidade do homem? Porque muito se foca a questão do aborto, se foca muito a mulher, se responsabiliza quando se fala, mas e o homem? Qual é a responsabilidade do homem na prática do aborto provocado? Até aí nós vemos o machismo perverso. Sempre a mulher é vítima. É vítima da fecundação não desejada, é vítima do abandono e ainda é vítima do conceito que ela que aborta. O covarde que a fecundou fica distante de qualquer punição social, legal, mas a divindade conhece-o. Ele não fugirá de si mesmo. Ele sabe que realizou um crime hediondo, mesmo quando ele não sabe que a mulher vai abortar, mas ele sabe que a fecundou. Então ele tem o dever da paternidade, sim, que não pode ser deixado só para a mulher. Se ele procurou o sexo por uma necessidade momentânea, leviana, do prazer, da festa, da bebida, da droga, ele é responsável por aquela vida. O que acontecer naquela vida, ele é coparticipante na área das responsabilidades. Os espíritos são unânimes em dizer que a responsabilidade é da mulher e do homem, que a abandona. E também, Divaldo, alguns casos que têm chegado na minha prática profissional, às vezes os próprios pais, Divaldo, que quando você falou a respeito dos adolescentes que você se referiu anteriormente, alguns quadros que chegam, às vezes os próprios pais, como a filha é adolescente, eles também têm participado. O que dizer aos pais de adolescentes, independente da idade, mas dessa... Que eles são criminosos duplamente. Primeiro porque não educaram, não vigiaram, não atenderam às necessidades afetivas da filha, deixaram-na correr um risco desnecessário. E agora, para poder diminuir a culpa ou as consequências da sua invigilância, levam para um crime muito maior. Eles são corresponsáveis, porque são como responsáveis intelectuais pelo infanticídio.
Divaldo, e o que dizer também dos profissionais que clandestinamente, porque no Brasil é ilegal, os profissionais que clandestinamente praticam o aborto? Esses são criminosos mais graves, porque fizeram o juramento de Hipócrates para salvar a vida, para prolongá-la, para respeitá-la. Como podem amealhar recursos para a sua vida através do crime praticado contra outras vidas, ainda mais as vidas infantis? A história narra de profissionais de aborto que cometiam mais de 10 ao dia nos Estados Unidos. Ficaram célebres. Há um filme do grito silencioso, quando a criança abre a boca no momento em que está sendo estrangulada e dá um grito que ninguém ouve, mas que o mundo vê graças à filmagem. Entre os profissionais são verdadeiros magarefes de má qualidade, porque o magarefe está exercendo uma profissão para a qual se preparou, mas o médico não foi preparado para matar, ele foi preparado para salvar. E isto é uma coisa curiosa. Em Portugal, o aborto foi tornado legal. Sim. E está acontecendo algo inesperado. Quando muitas pacientes vão procurar o atendimento para o aborto, a maioria dos médicos está recusando-se, dizendo que fere a sua ética, o seu comportamento, o que é um sinal de amadurecimento psicológico coletivo da classe médica portuguesa, atingindo um alto nível de dignidade humana e de respeito pela vida. Divaldo, esse tema ele é muito importante, profundo, de profundas reflexões, mas nós precisamos fazer um breve intervalo e você continue ligado, continue na sintonia. Voltamos já já com você. Estamos de volta com o programa Transição e hoje o tema, que é muito importante, de profundas reflexões, o tema é o aborto. Divaldo, existe uma situação no Brasil, há um tempo atrás se tornou legal por um período, alguns juízes liberam casos em que a gestante coloca a questão da criança anencéfala, quer dizer, quando o feto que está sendo gerado pelos exames que a mãe vai fazer, ali não há o cérebro. E alguns, eles autorizam a mãe nesse sentido, dizendo que, já que a criança vai nascer praticamente já falecida, sem vida, isso vai causar um desgaste tanto biológico quanto psíquico, emocional aí para a mãe, então que não haveria necessidade dela passar por tanto sofrimento. E aí eu me lembrei realmente alguns casos que nós tivemos e que elas chegaram com essa autorização, mas elas vieram buscar um apoio emocional para ver se podia ser feito algo diferente. Para esses casos, onde o juiz, ele até autoriza legalmente, no caso de anencefalia e outras anomalias genéticas, o que você tem a dizer a respeito, Divaldo? Esse denominado aborto terapêutico também é criminoso, porque estamos diante das leis da vida. O Espiritismo é a doutrina que tem um ângulo científico muito profundo. Nós não temos o direito de alterar as leis da vida. E viver é o impositivo fatalista. Ninguém pode interromper. O anencéfalo é alguém que oportunamente destruiu a caixa craniana no momento de revolta pelo suicídio e retorna com essa marca que o perispírito imprime na matéria para ressarcir. É uma expiação. A mãezinha que passa pela grande prova também está vinculada. Não teria sido ela a corresponsável pelo seu suicídio anteriormente? Agora os dois se reencontram para que o seu amor possa contribuir para esse espírito recuperar a forma. Por que abortar? Correr um risco, o aborto é sempre um risco. Alguns especialistas dizem que é pior do que um parto. Você vai morrer, temos paciência, aguardemos que morra. Mas existem casos excepcionais. Várias crianças anencéfalas conseguiram sobreviver a um período muito largo, de mais de um ano, Sim. E recebendo um carinho extraordinário da sua genitora aqui no Brasil. Nós temos um caso profundamente comovedor. O fato de não ter o cérebro não quer dizer que não tenha vida. A vida cardíaca está funcionando, irrigando todo o organismo. Não terá faculdade de pensar, de ver, as faculdades básicas, mas aquele ser está realizando um trabalho
que não devemos interromper. Então, já que a mulher concebeu, tem a noção de que seu filho tem esta ou aquela deficiência genética, a anencefalia, uma degeneração de outra natureza, aguarde um pouco, contribua com o amor para que este ser se liberte. Se ele for um natimorto, haverá expulsão natural. Se morrer depois do nascimento, concluiu a sua prova e ela desempenhou um papel de grande elevação perante as leis da vida.